A gente aprendeu que força é uma grandeza vetorial e como é que a gente representa as forças que atuam sobre o objeto. Uma coisa importante é você relembrar que o movimento de um objeto depende apenas das forças que ele sofre e não das forças que ele faz. O que as leis de Newton fazem são enunciados obtidos a partir da experiência, que relacionam, portanto, as forças com os movimentos que elas provocam e que relacionam as forças entre si. Então vamos relembrar aqui esses enunciados, né? A primeira lei, chamada também de lei da inércia, é uma constatação de que quando não existem, quando a resultante das forças que agem sobre o objeto é nula, então esse objeto não modifica a sua velocidade. Eu tenho um objeto aqui, esse objeto está sujeito à ação de várias forças. Estou representando aqui as várias forças que estão atuando sobre esse objeto. Nós aprendemos que a força é uma grandeza vetorial e aprendemos na aula passada como é que a gente soma vetores. Então, a força resultante que atua sobre esse objeto é a soma vetorial dessas forças todas. No meu exemplo aqui, são 3 forças, podem ser 20, podem ser 2, enfim. E o que Newton descobriu, na verdade apoiado pelo trabalho dos seus antecessores, é que se a força resultante que age sobre o objeto for nula, então a velocidade desse objeto se mantém constante. Quer dizer, tanto vale para a situação onde eu identifico que a força resultante é nula e, portanto, a velocidade é uma constante, como ao contrário, quando eu identifico que um objeto se move com velocidade constante, daí eu posso inferir que a força resultante sobre ele é nula. Você pode não acreditar, né, mas eu estou fazendo uma força sobre essa cadeira. No entanto, ela não está se movendo. Por que é que ela não está se movendo? Porque na verdade existe uma força escondida, né, cuja presença a gente às vezes não percebe, ou demora a perceber, que é a força que, somada à força que eu estou fazendo, vai dar zero. E é por isso que, como a resultante é zero, a velocidade da cadeira permanece constante, ela era zero no início, continua sendo zero. Existem alguns artifícios para a gente reduzir a força de atrito e, com isso, mostrar que, de fato, a ausência ou a diminuição da força de atrito faça com que certos movimentos que, na natureza, cessam rapidamente, como esse aqui, por exemplo, né? Aqui está uma plataforma de madeira, eu empurro, eu dou a ela uma velocidade sobre essa mesa e ela para logo. Não é verdade? Por que ela parou? Por causa do atrito. Quer dizer, a velocidade dela não foi constante, a velocidade dela mudou ao longo desse trajeto. Mudou, então a lei de Newton me diz que como a velocidade não foi constante, a força resultante não pode ter sido zero. E a responsável por isso é a força de atrito. E para mostrar a você que isso é verdade, eu vou dar um jeito de diminuir a força de atrito sobre esse disco. Com isso, quando eu diminuir a força de atrito sobre o disco, ele vai andar muito mais do que ele andou nesse exemplo que você viu. Né? E aí você vê que ele passa a andar e anda muito mais. Sozinho ele não anda não. Quer dizer, ele anda sozinho. Se você der a ele uma velocidade inicial, então ele vai manter essa velocidade durante muito tempo, porque a força de atrito, que seria a força que provoca uma resultante não nula, está tão pequena que essa resultante é praticamente zero. Tá? Isso é uma demonstração bastante enfática, né, da realidade prevista pela primeira lei de Newton. É isso que diz a primeira lei de Newton. Na ausência de força resultante, a velocidade permanece constante. E vice-versa. Se eu olho alguma coisa cuja velocidade é constante, eu posso garantir que a força sobre ela, a força resultante é zero. Se ele está equilibrado, significa que as forças que agem sobre ele somam zero. E essas forças são a atração gravitacional, o peso, uma força de ação à distância, e a força de contato com a mola, que está sendo medida por essa escala que aqui está, que é para cima. Essas duas forças têm soma zero, porque uma aponta para baixo e a outra aponta para cima. Tá certo? Eu vou continuar, eu vou manter esse objeto com velocidade constante. Qual é a força resultante sobre ele? Zero. Isso aqui foi relativamente fácil.
Agora eu vou fazer, ele está parado, opa, para eu conseguir fazer ele se movimentar para cima, eu tive que dar uma aceleração para cima, e isso mudou a força, tá vendo? A força teve que ser diferente para ele conseguir ganhar uma aceleração para cima. Mas se eu já tiver dado a ele uma velocidade inicial, olha só, qual é a resultante das forças que agem sobre ele? Zero. Ele está subindo e a força resultante sobre ele é zero. Olha que coisa extraordinária. Por que é que ele continua subindo? Porque ele já tinha uma velocidade inicial, que eu dei a ele no início. E quando eu dei a ele, você viu que a força teve que ser diferente para poder dar essa velocidade inicial para ele, para poder acelerá-lo. Mas uma vez que ele já ganhou a velocidade que eu quero manter, a força é sempre a mesma, a resultante zero, e ele continua andando para cima. Tá certo? Então, a lei de Newton nos afirma que em qualquer situação na qual a velocidade de um objeto permaneça constante, a força resultante sobre ele tem que necessariamente ser zero e vice-versa. Essa propriedade que os objetos têm de só conseguirem mudar a sua velocidade se a resultante das forças que agem sobre ele for diferente de zero, tem um nome. Essa propriedade chama-se inércia. A medida quantitativa da inércia é uma grandeza física chamada massa. Então a inércia está associada à ideia de massa. Então objetos que têm massa têm inércia. E o que significa ter inércia? Significa que para que este objeto modifique a sua velocidade é necessário que a força resultante sobre ele seja diferente de zero. Este é o significado do conceito de inércia. Tá?